Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui então dando aquela ajuda, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e por favor compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom assim? Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Clovis Apollo Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovis Man. Tá bom? Assim ajuda a gente a se inscrever no nosso canal. Já deixou seu graça e paz, uma saudação, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 10, nós acabamos de falar sobre fugir da idolatria. Idolatria nada mais é do que o eu no centro, tá bom? Então foge da idolatria. Não negocie com o eu, não dialogue, não fica dialogando com o eu, foge. E o que é fugir da idolatria? É não dar para o seu eu o que o seu eu quer. Não dê para o seu eu tudo que o seu eu quer. Isso é idolatria. Essa idolatria se camufla através de alguma coisa que coloco ali para disfarçar. Eu coloco alguma coisa no lugar do eu para disfarçar. Agora, essa coisa que está ali no lugar do eu está me beneficiando, está me dando coisas e eu vou continuando vivendo assim. Então, foge da idolatria. Então, não é dialogar, não é negociar, é fugir mesmo. E aí, Paulo usou duas ilustrações. Tá? Ele usou a ceia do Senhor, o pão e o sangue do Senhor que nos torna um com Cristo. Ele usou a ilustração do sacrifício que os israelitas faziam no templo com os animaizinhos que eram oferecidos. Todos comiam daquela carne consagrada ao Senhor, eles se tornavam um. Então veja, é sempre nós, nunca sou eu, nunca sou eu, é o nós, é esse o viver cristão, nós. Então não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Deus exige exclusividade, foi o que nós conversamos ontem. Deus exige exclusividade. Cristo não divide o seu trono, ele não divide, ou ele é Senhor de tudo ou ele não é Senhor, tá bom? Cristo não divide o seu trono, ele quer exclusividade. O diabo não quer exclusividade. O diabo não quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Cristo não divide, ou ele é Senhor de tudo ou ele não é Senhor na sua vida. E agora eu queria conversar com vocês a partir do verso 23, que é a partir do versículo 23, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí começa aquela conversa, tudo me é permitido. Ele falou, o ídolo nada é, o suco, a carne consagrada, o pão consagrado, aquilo nada é. A ideia por trás daquilo é que é importante. A ideia por trás daquilo, a ideia por trás do sacrifício de Jesus é que nós nos tornemos um. A ideia do sacrifício de Jesus é ele providenciando perdão para todos nós. Agora nós nos tornamos um povo santo, exclusivo de Deus, chamados para as boas obras. Nós somos do Senhor. Então, o pão consagrado, o chá consagrado, o bolo consagrado, a carne consagrada, ela em si nada é. A mentalidade, a pedagogia que está por trás daquilo é que você tem que pensar comigo. Por isso ele falou fugir. Hoje eu quero conversar com você sobre a liberdade com consciência, a liberdade com sensibilidade. Lembra que lá no capítulo 1, meu Deus do céu, 8, ele começou a falar sobre o conhecimento sem a prática, sem o amor, começou a falar da liberdade sem a prática do amor, porque tudo isso sem o amor não vale nada. Então a liberdade com sensibilidade, eu quero falar hoje, a liberdade com consciência. Nem tudo que é permitido edifica, nem tudo que não tem problema nenhum edifica. A gente tem que perguntar, edifica? Faz bem? Colabora? Edifica? Promove? Não promove? Estou fora. Se não promove o bem para nós, eu estou fora. A gente tem que aprender com isso. Então, liberdade com consciência, com sensibilidade. Tudo me é permitido, verso 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Olha só, tudo me é permitido,
ruim, não há proibido para nós, gente. Não há nada proibido para nós, nada para nós é ruim, nada para nós é ruim. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eu não estou falando para você sacrificar o bem-estar seu para promover o bem-estar. Isso aí é masoquismo, isso também não é certo. Mas eu me dar bem e o outro se dar mal? Não. Eu me dar bem e o outro se dar mal e sofrer? Isso não é mentalidade cristã. E a idolatria sempre é o eu no centro, quando eu falei, né? Eu quero benefício. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso aqui está tão fora de moda, hein, irmãos? Olha isso aqui. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem de todo. Aqui Paulo já começa a dar uma pista para nós de aonde ele quer chegar. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Agora, leve em conta o outro. Leve em conta o irmão e a irmã. Leve em conta o próximo. Eu quero me dar bem. Quero. É errado? Não. Esse me dar bem faz mal? Esse me dar bem promove o mal? Promove a desordem, o desamor, a incoerência, a insensibilidade? Você tem que perguntar isso. Comam de tudo que se vende no mercado. Nós já falamos um pouquinho sobre isso ontem. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Coma de tudo, não faça pergunta. Por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Olha a argumentação fenomenal e simples do Paulo. Toda a terra é do Senhor. Se toda a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. Agora, existem pessoas que pegam as coisas do Senhor e consagram e oferecem a outros objetivos. Pegam as coisas do Senhor por causa do eu e oferecem a outras coisas, a outros propósitos. Comum de tudo que se vende no mercado, não tem problema, sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Depois dessa revelação, porque do Senhor é a terra e tudo na terra é dele, só uma consciência muito fraquinha, muito inicial para ficar com medo. Eu não tenho medo algum de comer das coisas que eu encontrar por aí. Nenhum medo. Agora, se eu tiver a consciência fraca e perguntar de onde veio essa carne aqui, veio das consagrações a entidades. Bom, como eu tenho a consciência fraca, aquilo pode me fazer mal, mas como eu e você temos a consciência forte, até aquilo. Então Paulo fala assim, não pergunte por causa da consciência, porque a sua consciência é fraca. Se você tiver a consciência forte, e outra coisa, levar em conta o capítulo 8, não ter irmão fraco ao redor, irmão que vai se escandalizar aqui ao redor, lembra que é para edificar o próximo, tá bom? A minha liberdade, eu posso tudo, desde que o próximo seja edificado. Então meu irmão aqui perto de mim, não tem problema com isso? Não, eu como livremente. O meu irmão aqui perto de mim, tem problema com isso? Eu que sou maduro não como, sabendo que aquilo nada é. Aquele alimento não tem nada a ver com os demônios. A pessoa que ofereceu o que quis, eu não quero oferecer para os demônios. Mas a pessoa do meu lado não entende. Isso nós vimos no capítulo 8, né? Nós vimos lá. Se algum descrente o convidar, isso no versículo 27, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado. Olha só, se algum descrente, algum ímpio, convidar você para uma refeição e você quiser ir, e você quiser, olha você quiser, você quer ir, eu quero ir. Coma de tudo que for apresentado, coma o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Por causa da consciência, se você tiver problema nessa área, se você não cresceu o suficiente ainda, tá certo? Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma. Então se alguém, olha alguém, se esse alguém falar assim, e isso foi oferecido aos ídolos, não coma. É por causa de mim? Não. É porque a pessoa ali
ela presta culto àquela entidade, ela fala para mim, ó, isso aí, ó, a gente come em gratidão aos ídolos. A gente come em gratidão aos ídolos, isso aí foi consagrado. A pessoa crê assim, se eu como assim, se eu comer daquela refeição que o cara me falou que foi consagrada, não por causa de mim, porque aquele homem que é alvo das minhas orações, que é alvo da minha evangelização, que é objeto da minha evangelização, aquele homem, aquele ser que falou assim, ó, esse alimento foi consagrado aos ídolos, nós estamos comendo em gratidão aos ídolos ali, ela foi consagrada, eu não como, não é por causa de mim, porque para mim o ídolo nada é, nem existe, os demônios são fracos, é assim que eu penso. Mas aquele homem que me falou que aquela carne foi oferecida aos ídolos, eles creem assim, se eu como é que eu vou poder conversar com ele? Agora, nesse estágio da convivência, eu não como, porque em não comer, eu vou causar uma curiosidade do meu irmão. Em não comer, quando ele falou assim, oh, isso aqui foi consagrado aos ídolos, eu não como. Quando eu não como, eu causo uma curiosidade, para o bem ou para o mal. Mas por que você não come? Você vai poder falar, porque os ídolos não existem. O que existe, na verdade, são demônios. Eu não creio que esses ídolos façam bem para nós. Você vai poder falar, porque você vai criar uma curiosidade. Se você come daquela carne consagrada aos ídolos, você faz um com ele. Você se torna um com ele. Eu, embora tenha consciência bem amadurecida, sabendo que o ídolo nada é, sabendo que eu não estou prestando culto a nada, eu não estou com a intenção de me dar bem comendo aquela carne consagrada aos ídolos. Eu não estou querendo me dar bem. E eu sei disso, mas o irmão que é objeto da minha evangelização, das minhas orações, esse irmão não sabe disso. Então eu vou causar um pânico nele em não comer, eu vou causar uma curiosidade nele, ele vai certa hora me perguntar, olha, por que você que não come dessas carnes consagradas aos ídolos está assim tão cheio de paz, tão cheio de harmonia, tão cheio de bem-estar, e eu que consagro, eu como, e as coisas para mim não andam. Um dia ele vai te perguntar, e você que não comeu daquilo, você vai poder falar, porque aquilo na verdade são demônios. Pegaram? Aquilo na verdade são demônios. Veja bem, meu amigo, minha amiga, como a coisa é importante. O alimento consagrado aos ídolos, um amigo, olha, ele falou assim, algum descrente convidou você para uma refeição. Se você quiser ir, pode ir. Coma de tudo que for apresentado. Eu não conheço esse meu irmão, eu não conheço. Eu não sei como é que é o culto dele, eu não sei que ele cultua algumas coisas, eu não sei disso, eu sei disso. Eu sei que ele cultua algumas coisas. Eu não sei, eu posso comer desde que ele não fale nada para mim. Porque ele está comendo aquela carne sacrificada com a intenção de se beneficiar, de render adoração a alguma coisa, a alguma entidade que ele acha que existe, que não existe. O que existe são demônios, demônios não me terá nunca. Mas ele não me fala nada. A carne está ali, o churrasco está ali, estou comendo. Ele não me falou nada. Não. Agora, vai falar que eu não sei. O cara me convidou para uma festa. Acha que eu não conheço a pessoa? Quando foi que você convidou um estranho para sua festa? Raramente. Não quer dizer que nunca aconteceu isso. Mas raramente. Ninguém convida um estranho. Então, se alguém me convidar para uma festa, eu conheço o histórico da pessoa. Eu sei o quanto que a pessoa ela presta cultos, ela presta adoração, ela tem certas práticas culticas, eu sei disso. Então eu sei que ela ofereceu aquilo aos demônios, só que ela não me falou nada. Eu como. Um belo dia, quando ela conversar comigo sobre isso, eu posso fazer, não, eu não tenho essa intenção. Eu não fiz isso pensando na entidade, eu não fiz isso pensando que eu ia ganhar alguma coisa, apenas comi porque era carne. Eu só comi porque era carne e pão. Não tem nenhum problema. Agora, se a pessoa disser, agora veja, hein, sem perguntar nada por causa da consciência, coma de tudo, tá bom? Agora, se alguém disser, ela ou se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, aí Paulo fala, não coma, tanto por causa da pessoa que, olha, eu nem li isso aqui antes, que o comentou, quanto por causa da consciência, não coma. A pessoa comentou, a pessoa falou,
Então, por causa da pessoa que falou, por causa da sua consciência, que de repente não esteja tão livre assim ainda, não coma. A pessoa falou? Falou. Você tem autoridade para comer depois que ela falou, mesmo sem crer? Você tem autoridade? Você tem firmeza? Então Paulo fala, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Refiro-me à consciência do outro em relação a você. Agora em relação à consciência do outro, em relação a você. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente a sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Paulo é fenomenal. Paulo é fenomenal. Então, você tem liberdade. Agora, a sua liberdade vai até onde o seu irmão não é ferido. A sua liberdade vai até onde o seu irmão não é machucado. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E se não me convém, não edifica. A liberdade cristã é governada pelo amor, pela edificação do próximo. A liberdade cristã deve ser governada pelo amor, a liberdade cristã deve ser governada pelo objetivo de edificar o próximo. De edificar o próximo. Estamos conversados? Liberdade com consciência, liberdade com sensibilidade. Tudo te é permitido. Você tem que perguntar se edifica o seu irmão, se edifica a sua irmã. É isso que você tem que perguntar. Você pode tudo, meu irmão. Você pode tudo, minha irmã. Sempre perguntando se alguém vai ser prejudicado. Você pode tudo. Você tem liberdade plena. Agora você tem que entender que tudo que você pode edifica o próximo. Se não edifica o próximo, então você não pode. Você pode tudo, desde que o próximo também seja edificado. Você pode tudo, desde que o próximo não seja prejudicado. Você pode tudo, desde que o próximo não seja prejudicado. Você pode tudo, desde que o próximo seja edificado, não seja prejudicado. Estamos conversados? Você pode tudo. Você tem liberdade para tudo, desde que o próximo não seja prejudicado. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem também, tá bom? Peço a vocês também que, por favor, orem por nós. Eu preciso muito das orações de todos vocês. Não deixe de orar por nós, por favor, ore por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Peço a vocês também que ajude a gente financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente. Você já ajudou a gente alguma vez? Já abençoou a gente financeiramente algumas vezes? Eu quero a oração de vocês sim, quero as orações de vocês, mas não fique sem ajudar, ajude a gente também financeiramente, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado, Senhor, por essa hora, pela palavra, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.